Hoje é 17 de março de 2020, são 15 horas e 35 minutos, ou 37 minutos, 2 minutos a mais, 2 a menos, não são extremamente importantes. Este escriba leu os 2 jornais hoje de manhã, o Estadão e a Folha de São Paulo, separou 2 matérias importantes que são gêmeas, tanto na Folha como no Estadão. São Paulo tem fugas em 4 ao menos 4 unidades prisionais. Na Folha, após São Paulo vetar saída, prisões têm motim e fuga. Isso diz respeito aos presos em regime semiaberto, ou seja, aqueles que podem trabalhar, recolhendo-se à noite para o cumprimento de parte da condenação em regime celular. Os presos, evidentemente, não gostaram da restrição, ou seja, da transformação de regime semiaberto em regime fechado. Se bem examinada a questão, seria uma restrição indevida à liberdade individual, motivada, pensa-se, por receio da contração dessa infecção virótica à saída e constrangimento à saúde dos remanescentes na volta aos presídios de origem. Então, os presos resolveram fugir em 4 unidades prisionais, parecendo que, embora não haja comunicação entre eles, existe sim uma certa dose de solidariedade no comportamento de uns e outros, transmitindo uns aos outros as razões do inconformismo, porque, a não ser assim, não há a possibilidade de que 4 unidades prisionais tenham fuga concomitante. Disse que não há celulares nos presídios. Há, e não há. Afirma-se, inclusive, que não é questão de haver celulares nos presídios, mas sim comunicação mediúnica entre os aprisionados. Eles se concentram e mesmo em presídios diversos, conseguem uma comunicação mística ou fantasmagórica entre uns e outros. Seria conveniente que se estudasse o assunto como uma nova forma de comunicação descoberta no Brasil, a poder de experienciação dos presídios que nós temos. Então, em 4 unidades prisionais, no mínimo 400 presos, não? Por aí. 350, cerca de 350 fugitivos. Eles fogem, são recapturados e voltam aos presídios de onde deveriam sair, não puderam sair e, como não podiam sair, fugiram. E no retorno desses presos, evidentemente, uns e outros podem ter contraído esse vírus. Então, uma porta de entrada clandestina? Não, uma porta de entrada natural daqueles que fugiram. Porque, sendo recapturados,
precisariam ficar ou continuar presos, inclusivamente com procedimentos internos a saber por que fugiram. Não deviam fugir porque deveriam estar presos, mas deveriam sair por não terem cometido faltas e não saíram. Um problema jurídico sofisticado a ser resolvido de qualquer maneira. Os fugitivos, parte deles é constituída por recapturados. E esses recapturados, com certeza, precisarão ser recolhidos em local diverso daqueles que não saíram, porque, nessa medida, os recapturados podem servir de veículo ao ultrapassamento físico dos novos presos e contágio daqueles que recolhidos estivessem. Um problema sofisticado e muito sutil, porque é necessário, evidentemente, que a diretoria desses presídios esteja muito amplamente convencida de que o raciocínio atinente a essa conturbação é fundamental a que não se converta o presídio ou não se convertam os presídios em uma comunhão de criaturas portadoras desse tipo de injeção por vírus. É um problema a ser resolvido, sim, e levado com bastante discrição, porque não interessa também ao sistema penitenciário, não só no estado de São Paulo, como no Brasil inteiro, não interessa ao sistema penitenciário que isso seja veiculado e tenha consequências na publicidade em geral. Esta é a primeira matéria que este cronista recolheu. Há uma segunda publicada, disponibilizada na sexta-feira, 13 de março de 2020, no Diário Eletrônico, correspondente a uma decisão muito importante do ministro Alexandre de Moraes sobre um problema de natureza judicial que teve repercussão à época em que, concretizado, o que aconteceu, o jornalista Sérgio Andrade da Silva, lá atrás, foi ferido gravemente num dos olhos por balas de borracha disparadas pela polícia num conflito havido aqui em São Paulo. O Sérgio estava a exercitar suas obrigações jornalísticas no meio daquela atividade toda de policiais resistentes, renitentes, populares que estavam a demonstrar a sua simpatia ou antipatia por um determinado problema político acontecido, e lhe foi disparado contra um dos olhos um tiro com bala de borracha. Sérgio Andrade da Silva ficou cego de um olho. E os advogados de nome Rogério Seguins Martins Júnior, Maurício Vasques de Campos Araújo, Lucas Andreucci da Veiga,
tiveram a coragem e a determinação de representar Sérgio numa ação ordinária visando a responsabilidade do Estado, da Fazenda Pública, pelo ato ilícito ou pela conduta ilícita praticada pelos policiais que feriram gravemente o jornalista. Isso aconteceu faz tempo já. E os doutores já mencionados foram, no final das contas, bater no Supremo Tribunal Federal a buscarem recurso extraordinário uma decisão que permitisse o julgamento do mérito no primeiro grau. Aquilo foi distribuído ao ministro Alexandre de Moraes, que em princípio não conheceu do recurso extraordinário. Houve agravo regimental e, finalmente, o ministro Alexandre de Moraes, em decisão recentíssima, reconsiderou a decisão agravada e com fundamento no artigo 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e do 2015 e no artigo 328, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo, determinou a devolução dos autos ao juiz de origem para que lá fosse proferida a decisão de mérito após a decisão na própria Suprema Corte correspondente à repercussão geral ligada a uma hipótese anterior. Possui repercussão geral, diz o ministro, controvérsia alusiva à responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional da imprensa ferido em situação de tumulto durante cobertura jornalista. Aqui em São Paulo, mesmo no Tribunal de Justiça, o recorrente Sérgio Andrade da Silva fora vencido. Chegou ao Supremo Tribunal Federal, depois de passar pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo vencido lá também, e, finalmente, o ministro Alexandre de Moraes dá provimento ao agravo interposto e determinou que se aguardasse no primeiro grau a decisão correspondente a um processo análogo em que teria havido proclamada a repercussão geral motivadora de exame profundo pelo Supremo Tribunal Federal. Uma decisão muito prudente do ministro Alexandre de Moraes e, no fim das contas, a recompensa ética atribuída a esses advogados. Rogério Martins Júnior, Rogério Seguins Martins Júnior, Maurício Vasques de Campos Araújo e Lucas Andreucci da Veiga. Teimosos, insistentes, denodados e, ao que se sabe, uma pretensão judiciária posta a debate por espírito de obtenção da justiça, porque chegar ao Supremo Tribunal Federal numa situação dessas é tarefa que só se justifica por uma vontade muito grande de obtenção da justiça. Esse assunto, anos atrás, foi muito versado na imprensa, mas aquilo que aconteceu há muito tempo merece ser trazido outra vez à colação, porque às vezes, de vez em quando, eventualmente,
o fazimento da justiça demora anos a acontecer. Os doutores Rogério Maurício e Lucas Andreucci da Veiga merecem o aplauso muito íntimo e muito dedicado deste velho criminalista que funcionou ao longe como um teórico muitíssimo interessado no desenvolvimento da tarefa cujo objetivo mais cansativo foi mesmo desses jovens e competentíssimos criminalistas que o nosso estado de São Paulo e o Brasil têm. Vamos ver o que acontece. Abaixo vai a transcrição parcial do despacho do ministro Alexandre de Moraes e se vai ver o que vai suceder. Sérgio, o recorrente Sérgio Andrade da Silva, está cego de um olho. Aquilo não tem solução. Aquele olho, aquele olhar não lhe será devolvido nunca mais. Por enquanto, os advogados recorrentes, representando o Sérgio com extrema gratuidade, estão mesmo de parabéns. E qualquer que seja a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, há de ser posta a público com o reconhecimento de uma vontade muito grande desses advogados criminais de obtenção da justiça. Dito isto, hoje é 17 de março de 2020. Este criminalista é dos poucos advogados a trabalhar hoje. Em São Paulo, as ruas estão vazias, a maioria dos empregados está ou se encontra em domicílio fazendo suas tarefas dentro de casa. Os juízos criminais ou cíveis, exceção feita aqueles indispensáveis à solução de casos emergentes, também estão sem movimentação neste estado. Os prazos foram alargados e a população toma aquelas providências que são divulgadas por aqueles que conhecem o assunto. E quando aqueles que conhecem determinado assunto dão a público as preferências quanto aos argumentos a serem usados, quando se tem ciência dessa posição, o remédio é obedecer, porque quem sabe mais deve orientar aqueles que sobre o assunto sabem menos. Vamos, nesse expediente interno, continuar a trabalhar mais um pouco, no fim das contas, com ou sem adesão obrigatória a um grupo de risco. Este advogado, com as precauções devidas, continua exercendo a sua profissão no escritório. E la nave va.